Olá, meus amores da terceira série Abundância. Vamos para a nossa aula de Sociologia, falando um pouco sobre o tema em que estamos estudando há algum tempo, né? Mas especificamente falar sobre capitalismo e comunicação. Vamos para a nossa aula? Segue então o roteiro de estudos, onde consiste de que vocês assistam a essa videoaula de número 21, leiam o capítulo 4 da apostila, onde estamos falando sobre a globalização, meio ambiente e comunicação. Façam pesquisas adicionais a fim de ampliar o conhecimento de vocês, né? Ampliar o léxico aqui é muito importante. Anotem as suas percepções no caderno. Não deixem de realizar os exercícios em PDF no site. Em caso de dúvidas, contate a professora através das nossas videochamadas ou os canais de acesso e contato em que temos, ok? Bom estudo a todos e vamos para os nossos trabalhos. Chegou a hora então de falarmos sobre capitalismo e comunicação. Num primeiro momento, falarmos de capitalismo exige que a gente tenha como contexto dois setores que se destacam, né, como não só precursores, mas como ponto essencial nesse processo de amplificação, ou melhor, ampliação dos mercados, seja dos transportes e da comunicação. Quando nos deparamos com essas duas vertentes, né, transporte e comunicação, de certa forma estamos pontuando uma questão que já se faz presente em tantos outros teóricos, seja como Marx, Engels, entre outros, que refere-se à busca por novos mercados como característica fundamental de produção. E também nos leva a um processo, né, mundial de produção, não só mesmo dessa produção, melhor dizendo, dessa produção braçal, né, dessa coisa de industrial, mas de uma produção também intelectual, literária, enfim. E é exatamente essa produção que propicia esse desenvolvimento nas duas dimensões, que então nos leva a uma reflexão, a uma orientação, a uma observação, que nos leva a esse cotidiano de denominar uma diminuição do mundo por ser tão compacto quando falamos de globalização, né? Pois tudo tem-se um acesso muito rápido, né? Muito imediato, que por muitas vezes se confunde como uno, mas que também produz uma percepção muito ampla e que se fundamenta nas mais diversas esferas, né? Tem-se então esse desenvolvimento e, de certa forma, também impacta, né, nos meios de transportes e da comunicação, que são esses pilares, né, essas molas de funcionamento que tanto se fala o capitalismo, né, que de certa forma gere o capitalismo. E que tem como seus efeitos, então, essa consciência, né, que ela é social e muito simultânea por conta dessa velocidade de informação através dessa comunicação tecnológica. E isso numa esfera tão ampla de caráter mundial, diga-se de passagem, né, do qual é importante a gente lembrar. E existe um geógrafo chamado David Harvey, que ele denominou esse processo como compreensão do tempo e espaço. E o que seria isso? Ele defende a ideia de que o desenvolvimento dos meios de transporte corresponde à velocidade, por exemplo, de translado cada vez mais rápidos, o que não deixa de ser verdade, não é mesmo? De forma que há, nesse sentido,
uma breve distância. Porém, este mesmo fenômeno ele ocorre quando consideramos as tecnologias, por exemplo, a tecnologia da informação, né, ou de comunicação, em uma velocidade de acesso a fatos e acontecimentos que possibilita um contato de forma a exprimir uma comunicação, aumentando cada vez mais. E assim nos deparamos, né, com afirmações em tempo real. Olha que maravilha, né? Isso só a globalização nos ajuda, né, e nos permite. E cria-se então esse efeito simultâneo entre se ter uma consciência e ao mesmo tempo de ter um nível planetário. O que isso quer dizer? É muito fácil eu estar aqui em Itapecerica da Serra, mas ter acesso a informações e até mesmo me comunicar com alguém que esteja do outro lado, né? Do mundo, por exemplo, no Japão, nos Estados Unidos, enfim, através das redes sociais, dos canais de comunicação e desses meios que nós já falamos, né? Meios tecnológicos que permitem essa comunicação. E aí eu trouxe para vocês uma frase que eu achei super interessante, que diz que a coisa mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Então que a gente possa, né, através desse ponderar de Peter Drucker, ele é um escritor austríaco, né, do qual ele disse essa frase e que leva também alguns ponderamentos a respeito da situação em que estamos vivendo, né, do mundo globalizado em que estamos situados e na forma, de certa forma, de otimizar essa comunicação a nosso favor. E então, né, em meio a esse quadro de consequências políticas, econômicas, culturais, né, que temos, né, observado e também nos deparado com essa mutação da razão da própria dinâmica desses meios digitais, tem-se vários exemplos, né, de que as redes sociais, elas são muito efêmeras, né, e que algumas plataformas digitais, por exemplo, não correspondem a um ciclo de vida, né, em termos históricos, e sim de uma velocidade que deixa isso muito superficial, né, por ser curta, por ser muito rápida. Porém, ao mesmo tempo, quando nós nos relacionamos, né, através dos meios digitais, nos propicia verificarmos o quanto essas mesmas tecnologias elas transformam, né, a nossa vida de forma controlada e invadindo, por exemplo, o nosso tempo, que por vezes era livre e hoje nos deparamos a estar condicionado a uma telinha que está na palma da nossa mão. Ou seja, se de um lado as tecnologias da comunicação nos permitem o contato, em contrapartida, essa troca rápida de informações, né, nos limita, por exemplo, a um tempo de descanso e lazer que nos faz acreditar que está sendo contemplado através da palma da nossa mão, mas que vem se diminuindo de fato em sua essência no nosso descansar, no nosso lazer, enfim. Ou seja, quase todos nós podemos ser encontrados com facilidades, né? No que nós chamamos de um ciberespaço. Hoje em dia, ciber não, melhor dizendo cyber, né? Cyberespaço. Onde nós, por muitas vezes, deixamos de nos encontrar com uma pessoa, e eu falo isso deixando um pouco de lado essa questão da pandemia, né? Uma vez que isso já ocorria muito antes da pandemia acontecer, de deixar de repente de marcar um almoço em família ou um encontro com um amigo, simplesmente por se limitar ali a uma rede social, a uma comunicação ali muito mais fria através de um aparelho celular ou outro tipo de equipamento tecnológico.
E quando falamos da comunicação em um mundo globalizado, nos deparamos não só com uma realidade contemporânea, mas com essas tecnologias que estão aí, né, sempre a nosso dispor, né, como uma forma de comunicação e que a cada vez mais vem se estabelecendo como uma das principais dimensões da vida social. Então, olha lá, pensem vocês, né, que tem sido uma das nossas maiores fontes, né, ou se não a principal dimensão de uma vida social. Existe até um ditado que se diz, né, que a comunicação, né, a virtual, ela veio para aproximar quem está longe e distanciar quem está perto, né? Se pararmos para refletir um pouco sobre essa situação, às vezes estamos na mesa de um jantar, né, onde todos estão com o aparelho celular em mãos, comunicando-se com outras pessoas que estão muito distante deles, mas que acabam não se correlacionando ali num ambiente de se fazer uma refeição em conjunto. Então, a globalização, ela é sim um dos processos que nos permite aprofundar essa integração, né? Quando nós falamos de uma integração econômica, social, cultural, política, nós temos esse barateamento dos meios de transporte e de comunicação, uma vez que antes era tão caro fazer uma ligação para uma pessoa, né, de um outro país, ou até mesmo enviar algum tipo de mercadoria ou de correspondência. Hoje isso é tudo muito mais imediato e de uma forma muito mais barata, mais econômica, né? E isso aconteceu, melhor dizendo, no fim do século XX e vem se consolidando aí nesse trilhar do século XXI. Democracia e responsabilidade na comunicação. Quando então falamos da comunicação digital, né, e desse mundo globalizado que estamos falando, algumas discussões elas são levadas, né, para um debate muito importante, onde nós às vezes nos paramos para pensar: há limites para a nossa liberdade? Ou há limites para a nossa forma de nos expressar? Ou seja, o uso das redes sociais hoje ele é um fundamento para muitos não só defenderem, mas até mesmo contestarem, não apenas como uma forma de contato, né, seja pessoal ou afetivo, uma vez que existe tantos relacionamentos, né, impostos através das redes sociais, mas como uma ferramenta de trabalho, por exemplo. Porém, ao mesmo tempo, esse mesmo espaço ele se transforma em um lugar de animosidades, ou seja, de diversão, né? Das quais muitas vezes são ilusórias, mas que permite, nos seus mais diversos níveis, propiciar essa sensação ao indivíduo. Porém, menos do que essa necessidade que nós temos, né, como uma regulação estatal desse espaço digital, nós podemos considerar imposto a necessidade de um entendimento, por exemplo, de aprender a manusear esses tipos de ferramentas, de transitar por esses ambientes, né? De forma com que isso expresse dimensões democráticas. E o que seria isso? Paradoxalmente, a construção desse entendimento ela passa de um uso livre desses meios, porém apresentando de uma forma lenta e difícil um ideal que caracterize-se como democrático. E o que seria isso? As novas tecnologias, bem sabemos, elas têm sido usadas para fins que antes eram inimagináveis, como ouvir rádio pela internet. Era impossível se lembrar que nós ouviríamos rádio pela internet, né? Rádio, um dos maiores meios de comunicação até então conhecidos. E aí nos leva então a pensar que, por exemplo, uma dessas tarefas que até então nós nos deparávamos, né,
como, por exemplo, quando se era anunciado, por exemplo, num rádio que tinha-se um cão abandonado, por exemplo, do qual estava disponível para adoção. Hoje em dia as pessoas não pensam nisso, muito embora o rádio esteja à nossa mão através da internet. Mas pensa-se, por exemplo, em divulgar, mobilizar a internet, que se tem um abandonado para então uma adoção, visto então essa questão da velocidade das informações. Porém, vejam vocês, a partir do momento que se elabora uma visão geral, ou seja, uma construção de ideias, que elas são renovadas através dos ideais, né, dos quais muitas vezes a gente acredita que isso é realmente democrático, nos limita a uma certa disciplina no que se refere à integridade e dignidade humana. Vejam vocês que quando a gente para refletir a respeito das fake news, que muitas vezes as histórias elas são ali divulgadas, mas não são verdades. Ou em outros exemplos de repente, uma determinada informação chegar a um grande número de pessoas, porém trazer um constrangimento àquela outra pessoa sem que antes se arrume uma justificativa ou um meio que aquela informação tenha sido gerada. Então percebam vocês que a democracia ela está intrinsecamente ligada à responsabilidade. E essa responsabilidade, ela tem muito a ver com a comunicação, sim, porque uma vez que você não tem responsabilidade para divulgar tal informação, ou saber, ou se informar, ou pesquisar sobre ela, você está ferindo outros direitos que um indivíduo pode ou não ter. Então, entendam vocês que a democracia, ela é sim importante, desde que ela seja ligada a uma responsabilidade através dos atos, ações. Aqui especificamente nós estamos falando de comunicação, né? Pois é uma das formas de se expressar, mas que nos leva a entender, ponderar e até mesmo começar a nos direcionar, a nos, digamos assim, referir antes de agir ou propagar em verdades, tá bem? Pois bem, pessoal, vamos ficando por aqui, encerrando nossos trabalhos, né, referente a essa questão da globalização e a comunicação no meio ambiente, e desejando a vocês boas festas, boas realizações no findar desse ano de 2020, que vocês tenham muito sucesso, muitas realizações, pois um ciclo vem se findando aí e novos horizontes serão trilhados através do potencial que eu vejo em cada um de vocês. Desejo a vocês muito sucesso, muita luz, muitas felicidades e que 2021 seja um ano repleto de alegrias e realizações para vocês. Ok? Grande beijo e até a próxima. E não esqueçam, IP 2020, um colégio com muito mais emoção. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau.